Queridos, o Senhor, Ele tem algo para a tua vida nessa noite. Olha para o teu irmão e diz: o Senhor tem algo para a tua vida nessa noite. Fala para ele: o Senhor tem algo para a tua vida nessa noite. O Senhor tem algo para a tua vida nessa noite. Eu esperei muito por esse momento, eu acredito que o Senhor também. Não por ser um momento diferente dos outros, mas porque ser um momento tão especial como é todos os momentos quando nós temos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Quero te convidar a baixar tua cabeça e fechar teus olhos mais um minuto. Pai amado, Deus de misericórdia, na tua presença, Senhor Jesus, nós chegamos nesta noite. Queremos reconhecer, Senhor Jesus, que da nossa parte nós não temos nada, Senhor Jesus. Queremos reconhecer, Senhor Jesus, que nós não somos ninguém se não for a tua presença, se não for o teu amor. E queremos, Senhor Jesus, te pedir, Senhor, que neste momento, no nome do teu Filho Jesus, sejamos empoderados pelo teu Espírito Santo para ministrar, Senhor Jesus, a imutável, absoluta, perfeita, eterna, Senhor, palavra de Deus. Espírito Santo, dá vida nessa noite a essa ilustração, dá vida, Senhor Jesus, a essa mensagem nessa noite. Espírito Santo, dá vida nos corações, ó Senhor Jesus, a essa palavra que vamos compartilhar da tua parte com a tua igreja. Tu sabes, Senhor, quantas lutas, Senhor Jesus, enfrentamos para chegar até aqui nessa noite, Senhor, com essa mensagem. Ó Senhor Jesus, eu te peço que em nome de Jesus tu prendas, Senhor Jesus, por meio do teu amor, as pessoas que estão aqui nessa noite nos seus bancos, que tu prenda a atenção delas por meio do teu Espírito Santo, que teu Espírito Santo, ele venha a ministrar nos corações, porque a tua palavra, Senhor Jesus, ela é viva, Senhor, a tua palavra é poderosa, e que o poder da tua palavra se manifeste mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus, amém. Sano, coloca para mim 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e depois o 12. Eu quero pedir para a igreja, para os intercessores, para aqueles que são os canelas de fogo, para aqueles que têm o chamado de oração, que durante essa ministração vocês fiquem intercedendo, porque nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. Muitas vezes nós aceitamos a Cristo e achamos que nós viemos para a igreja só para ter um encontro, participar de um ministério, vamos fazer amigos. Mas nós esquecemos que no momento que nós aceitamos a Cristo, na verdade nós nos alistamos no exército celestial. No momento que nós aceitamos a Cristo, a nossa vida muda. Até então tu vivia conforme o teu querer, conforme a tua vontade, tu vivia do jeito que tu achava que era adequado. Quando tu aceita a Cristo, tu tem Cristo como Senhor da tua vida, como soberano da tua vida. E agora, como disse o apóstolo Paulo, não deve ser mais nós que venhamos a viver, mas Cristo venha viver em nós. E Deus, ele tem um comissionamento para nossas vidas. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12. A igreja encontrou? Diga amém. A igreja não encontrou? Olhe no telão e acompanhe comigo. 23, o 11 e o 12. Depois dele, Samá, ou Chama, ou Samote, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de uma plantação de lentilhas. E o povo, nesse momento, fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, ou Chamá, ou Samote, e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. E o Senhor efetuou grande livramento. Queridos, a palavra que eu quero compartilhar da parte de Deus com vocês nessa noite é uma história de um guerreiro. E quem sabe essa história desse guerreiro pode fazer com que você se identifique com ele. O título dessa mensagem é: pare de fugir e comece a lutar. Pare de fugir e comece a guerrear. Pare de correr, de fugir das tuas responsabilidades diante de Deus, diante da tua família, e puxe da espada e comece a lutar. Pare de fugir e comece a lutar. O Senhor, ele coloca essa palavra no meu coração há mais ou menos uns 7 meses atrás. 7 meses atrás. Eu estava com minha atividade física, eu corro todos os dias, literalmente, folgo uma vez por semana, geralmente. E nesses momentos de atividade física, esses momentos correndo,
eu busco a Deus. Eu coloco um fone de ouvido e começo a entrar na presença de Deus. Começo a sentir a presença de Deus. Muitas vezes eu ouço várias ministrações. Eu lembro que certa vez eu estava correndo, e daqui a pouco o Senhor começou a falar muito no meu coração, e o ministro do Senhor que estava pregando o evangelho, ele pregava sobre os valentes de Davi. Ele pregava sobre os 3 valentes de Davi, que eram os principais. Ele menciona o nome do primeiro valente de Davi, que era Eleazar. Ele menciona o nome de Samar. Ele menciona o nome do filho de Josebe-Bassabete, filho de Taquenome, o principal de 3. Que numa certa feita ele braniu a sua lança e matou 300. Se nós pudéssemos dar outro título, a não ser aquele que está aqui, os valentes de Davi, que está colocado na nossa Bíblia, poderíamos chamar os heróis de Davi. Porque nessa noite você vai ouvir a história não de uma pessoa qualquer, você vai ouvir a história não de mais um, mas você vai ouvir uma história de um herói. E sabe o que tem de novidade para mim e para a tua vida nessa noite? O Senhor, Ele quer que eu e você sejamos heróis do Senhor. Aleluia. Quando o Senhor botou essa mensagem no meu coração, eu comecei a chorar. E eu estava correndo e comecei a chorar, senti a presença de Deus, e daqui a pouco na esteira parecia que eu estava flutuando. Isso é uma coisa que acontece comum comigo. Nesse sábado eu estava malhando, ontem era na parte da tarde, estava na esteira. E estava ouvindo, a Carol começou a rir, porque a Carol, ela viu isso já. A Carol, quando me conheceu, a Carol e o Felipe, levanta a mão, Carol e Felipe aí. Quando a Carol me conheceu, foi na academia do Sesc. Ela e a amiga dela frequentavam a academia, eu lá também. E um dia, uma cutucou a outra, eu vou contextualizar, tá? Sei que não foi bem assim, uma cutucou a outra, o que está acontecendo com aquele cara ali? Ele está correndo e chorando? Daí a outra, amiga, acho que ele está correndo demais, deve estar sofrendo. Não, eu acho que não é isso. Da Carol já tinha pegado algumas coisas, né? Conhecia a palavra de Deus, não. Sabe o que é? Ele é crente. Ele está sentindo a presença do Senhor. E ali o Senhor, Ele estava me enchendo da glória dEle, parecia que eu estava flutuando mais uma vez nesse sábado. E durante esses 7 meses, cada vez que eu flutuava na presença de Deus, correndo naquela esteira, o Senhor me trazia à memória essa palavra. Pare de fugir, comece a lutar. Pare de fugir, comece a lutar. Um dia eu estava meditando nessa palavra enquanto corria. O Senhor, Ele me deu uma visão. Na visão eu vi um guerreiro. Esse guerreiro, ele estava todo cheio de poeira na volta, por causa daquela questão de corrida, das pessoas fugindo, que é o que diz o relato bíblico. As pessoas fugindo e correndo alucinadas. E eu vi esse guerreiro, ele puxando as pessoas, tentando dizer, não fiquem, não fujam, venham para cá, o Senhor vai nos dar vitória. E ninguém dava ouvido para esse guerreiro. Nessa minha visão eu vi esse guerreiro, que ele ficava de joelhos. Ele pegava a espada dele, ele colocava no chão, e ele baixava a sua cabeça. Eu compartilhei isso com o Tiago. Tiago, levanta a mão. Tiago é a esposa dele também. O Tiago, ele é o artista que pintou essa tela. Eu compartilhei isso com o Tiago. Eu disse, Tiago, o Senhor me dá essa visão, que o Tiago, ele é tatuador, ele trabalha com tatuagens realistas e também é um artista. Na verdade, o tatuador é um artista, mas eu não sabia que ele pintava uma tela tão maravilhosa assim. O Senhor inspirou o coração dele, e o Senhor completou a revelação que eu tive no coração dele. Sabe o que é essa parte aqui, ô Tiago? É na minha visão, quando chamar, ele se estava de joelho, pensando, e agora, o que vai acontecer? Eu imagino que chamar naquele momento é cheio do Espírito de Deus. Ele se levanta, puxa aquela espada, e com sangue no olho, com raiva do inimigo, ele se coloca para pelejar. Queridos, a palavra chamar, ela vem do hebraico, ela tem 2 traduções. Uma tradução nós vimos no início da Bíblia, lá em Gênesis, quando um dos filhos de Cã se chamava chamar, que é desolação. Naquele momento a contextualização era terrível, estavam passando por dificuldades, e era normal dar às crianças o nome do momento que viviam. Então certamente, isso é inferência bíblica, tá, queridos? Certamente os pais vendo aquele momento terrível, nasce aquele filho homem, vamos colocar o nome dele de desolação. O tempo passa, várias gerações passam, entramos num novo período da história da humanidade, chegamos ao povo de Israel, e dentro do meio do povo de Israel,
Dentro dos filhos de Agé nasce mais um homem, um menino. E aquele ponto Israel estava vivendo das plenitudes. Saul tinha sido consagrado rei. Todo o povo de Israel, as 12 tribos, elas estavam unificadas. O povo estava passando por um momento de prosperidade. E o pai então de chamar Agé, ele coloca o nome dele de chamar não representando desolação, mas representando fama, porque esse aqui será um afamado, porque o povo de Israel está tendo fama diante dos seus inimigos. A outra tradução de chamar, que é aquela que está aqui conosco desde o início, aquela que está aqui contigo desde que tu entrou nesse lugar, aquela que está aqui no nosso meio, desde que nós chegamos aqui, ou propusemos nosso coração vir aqui nessa noite, é Jeová chamar. O Senhor está presente. Quando a glória do Senhor ela descia sobre o povo, sobre os sacerdotes eles gritavam e diziam: Jeová chamar, Yahvé chamar. O Senhor está presente. Querido, o Senhor está presente. Esse guerreiro chamar, ele nasce, ele cresce, ele é forjado como um guerreiro. Ele é preparado fisicamente, ele é capacitado tecnicamente no DNA dele, no biotipo dele. Ele já tem todas as condições e habilidades de um guerreiro. Ele é rápido, ele é ágil, ele pensa rápido, o raciocínio dele é rápido. Ele não tem medo, ele é destemido. Pessoa sem medo é destemida. Só que muitas vezes, nós tendo todos esses exemplos da Bíblia de pessoas destemidas, Davi, que foi o grande inspirador de chamar, o que é mais fácil para nós, ao invés de lutar, é fugir. A tendência do ser humano é fugir. A tendência do ser humano é abandonar os seus problemas. Deixa lá, deixa quieto, ninguém vai dar bola, eu não vou resolver isso hoje, deixa ali. Fica procrastinando, deixando para depois. Porque é mais fácil. Principalmente quando o ser humano erra. Errei, pequei, vou fugir, vou me esconder. Adão e Eva fizeram isso no paraíso. O Senhor deixou uma ordem para Adão e Eva: vocês podem aproveitar de tudo que existe aqui, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Eles desobedeceram, pecaram. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, todo final do dia, Ele vinha para visitar Adão e Eva. Imagina que privilégio! O Criador do universo vinha visitar eles. Se o chimarrão já tivesse sido inventado naquela época, eu acho que Jesus, Espírito Santo e Deus Pai, Ele vinha para matear com Adão e Eva naquele momento. Só que naquele dia, quando Ele veio para matear com Adão e Eva, Ele não encontra Adão e Eva. Ele começa a chamar: Adão, Adão, onde está? E nada de resposta: Adão, onde está? Daqui a pouco aquela voz tímida, né? Criança quando faz uma caca, né? Oi, aqui Deus, aqui. Adão, o que fazes aí? Eu tive vergonha porque eu estava nu, e daí eu me escondi. Estavas nu? Quem disse para ti que estava nu? Daí já começa o empurra. Não, Senhor, o negócio é o seguinte, tá? A mulher que tu me deu, ela me deu para comer do que não podia comer, eu comi e pequei. Daí a mulher: não, a serpente me enganou. Começou a fuga. Ninguém queria assumir a responsabilidade. Muitas vezes nós somos assim, nós erramos e não queremos assumir a responsabilidade. A culpa é do pastor. A culpa é do presbítero Michel. Pode colocar a culpa em mim, não tem problema. Quando nós servimos a Deus, nós somos culpados de várias coisas, né? Principalmente por servir a Deus, ser destemido e não ter medo daquilo que vai vir pela frente, das pedradas que virão. Quando nós temos medo, nós fugimos. Vocês já tiveram alguma experiência na escola, onde que vinha uma pessoa maior do que você, te ameaçava de briga? Eu vou te pegar na saída! Tu vai hoje e tu não escapa! Eu, quando era criança, eu era menor ainda do que eu sou. Só que além de ser menor do que eu sou, era gordinho. Era uma bolinha, roliça. Certas coisas Deus faz que é perfeito. Quem sabe se eu tivesse sido magrinho, como muitos dos meus amigos eram, hoje estaria gordinho como eles estão. Nada contra os gordinhos, tá? Mas eu sou traumatizado. E pelo fato de eu ter sido gordinho, ter sofrido bullying, apanhava que nem cachorro de todo mundo,
O Senhor, à medida que eu fui crescendo, Ele me deu disposição e disciplina para buscar uma alimentação correta, para me exercitar. E graças a Deus, a minha alegria, perdão, Pai, quando eu vejo meus amigos, que eram os bonitões daquela época, né? Eles estão com uma pança desse tamanho assim, né? Estão tudo zoado, e eu passo lá correndo. E aí, tudo bom? Lembra de mim? Pois é. Mas a nossa tendência, queridos, quando nós temos medo é fugir. Eu me lembro que várias vezes eu me escondia no banheiro. Várias vezes eu me escondia no meio do caminho, até passar aquele grupinho lá para não bater em mim. Algumas vezes eu não tinha como escapar, eu apanhava. Até que um dia, eu não tive como escapar. Me cercaram. Era mais um dia que eu ia apanhar. E eu me lembro que naquela feita eu tinha 9 para 10 anos. Quando eu estava cercado por aqueles meninos, eu já tinha apanhado tanto. Eu me lembro que eu levantei a minha cabeça, eu comecei a gritar que nem um louco, e fui para cima deles que nem uma vaca brava, né? Distribuindo soco e pontapé e tudo que é jeito. Para minha surpresa, eles ficaram apavorados. Diziam, tá louco, gordo? Tá louco? Para, gordo, para! Não, vocês vão ver! E eu chorando e gritando, ia para cima deles e começava a chutar e comecei a correr atrás deles. Não tinha mais fôlego e gritava, vem, vem! E eles, para, gordo, tá louco, Michel, para! Naquele momento eu acreditei que eu tinha força. Naquele momento eu acreditei que eu não ia mais ter medo e que eu podia assim me levantar e lutar. Mas muitas vezes a nossa tendência, além de ter medo e fugir, é desistir, é mais fácil, né? Quantas pessoas eu conheço que entram para fazer um vestibular, o sonho deles, eu vou entrar na Federal para Medicina. Vou fazer UFSC, vou fazer URGS, fazer USP, eu vou estudar. Primeiro vestibular para Medicina, na Federal, falham. Já dá aquele desânimo. Segundo vestibular, falham. Isso não é para mim. Eu acho que Deus está me mostrando algo. Não é para mim fazer medicina. Deus não quer que eu seja médico. Adolescente que está me ouvindo, com todo respeito, pega os livros, afunda nos livros e vai estudar, tá? Porque eu tenho pessoas que eu conheço que não tem nem Deus na vida e fazem 5, 6, 7 vestibulares até entrar. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Eles se esforçam. Quer passar no vestibular da medicina? Beleza. Quer uma dica? Estuda que nem condenado. Acabou tua vida social. Acabou, esquece. Vem no culto no domingo, busca Deus, ora. Não tem nada de festinha, final de semana na praia. Mas isso é loucura. Não é loucura. Isso é dedicação, isso é lutar. Tu não é mais um bebê. Está com 17 anos, quer passar no Federal, tu vai enfrentar os marmanjos que estão com 20 e 21 anos. Então se puxa. A Ingrid está aqui no nosso meio, a esposa do Marquinho, não está? A Ingrid, ela fez 6 vezes vestibular para medicina. 6 vezes. O Marquinho, ele conta, isso não é segredo, que até ele muitas vezes duvidou, será que é? Ele não falou, né? Isso é coisa de gaúcho. Mas ele disse, amor, será que é? E ela, não, eu vou até o final. Hoje ela está no 3º ano, 4º ano de medicina. Se estivesse aqui, ia pedir uma salva de palmas para ela, né? Mas ela lutou. Você tem lutado ou você tem desistido? O meu marido não dá mais, eu vou trocar por outra. Queridos, eu sou casado pela 2ª vez. Pensa num homem que lutou pelo primeiro casamento até o final. Só chegou num momento que eu acabei desistindo e eu caí. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, Ele me levantou. Por que eu caí? Porque eu desisti. Se nessa noite teu casamento está difícil, não faça como eu fiz de desistir. Te levanta. Te levanta. O Senhor quer levantar homens e mulheres nessa noite para orar pelos casamentos. Muitas vezes a gente, como povo de Deus, nós ouvimos coisas de pessoas que estão há 5, 6 anos do Evangelho, e ambos servem a Deus e têm problemas no casamento. Eu fico pensando, meu Deus do céu, onde é que está Jesus nessa família? Mas como assim? A gente serve a Deus, querido, servir a Deus é uma coisa. Tu pode dizer que serve a Deus e vir no culto, eu sirvo a Deus. Tu pode dizer que serve a Deus e tu bota teu crachá de diácono, de presbítero, que nem eu boto todos os domingos, quando estou escalado, e eu me incluo no meio disso. Mas será que tu e a tua família, intimidade com Deus? Tu reclama tanto do teu marido, da tua mulher, que não dá jeito, que não sei o quê, que ele não faz nada. Mas qual foi a última vez que vocês dois oraram?
Qual foi a última vez que vocês desligaram a televisão, dobraram o joelho de vocês e clamaram pela vida de vocês? Qual foi a última vez que tu levantou pela madrugada e foi orar pelos teus filhos ou pela tua filha? E depois tu fica reclamando que as coisas não dão certo. Querido, tu está em guerra. Se tu brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, no momento que tu aceitou a Cristo, o papel dele é fazer de tudo para que te desvie, que tu saia dos propósitos dele, que ele te mate, ele acabe com a tua vida, acabe com o teu casamento, acabe com a tua profissão. Ele não está brincando. Sabe por que tu briga tanto, que tu sofre tanto no teu casamento? É porque a força das trevas se levantou contra a tua vida. Porque o diabo sabe, no mundo espiritual, se um homem e uma mulher, um casal se coloca na presença de Deus, eles são uma bomba atômica na mão de Jeová. Tu converte a tua família, tu converte os teus vizinhos, tu converte os teus amigos, tu converte o pessoal no teu trabalho, sem palavras. Por quê? Porque a vida de você se torna espelho de Cristo. Em Antioquia, Paulo e Barnabé foram chamados de cristãos pela primeira vez. Sabe por quê? Não porque eles pregavam Jesus, o Cristo. Não porque eles estavam ministrando a palavra de Deus e se diziam, nós somos crentes. As pessoas disseram que eles eram pequenos cristos. No grego, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Será que as pessoas têm identificado em nós pequenos cristos? Porque muitas vezes para nós é mais fácil desistir. Esse negócio de estudar não é comigo. Eu bato muito nessa tecla. Eu tenho um viés muito forte, e a tendência que a pessoa tem é escolher algo. Eu sou professor universitário. Então eu bato muito sobre estudar. Existe uma estatística que diz que existe uma chance muito maior das pessoas que têm nível superior a conseguirem um bom trabalho do que as pessoas que não têm. Existe uma grande chance das pessoas que têm nível superior prosperar nas suas empresas do que aqueles que não têm. Isso é estatística. Mas fulano não sabia mal escrever o nome e construiu um império. Há 50 anos atrás isso poderia acontecer. Hoje não mais. Hoje não mais. Quando é mais fácil? Quando é mais fácil correr, quando é mais fácil fugir, tudo é mais fácil do que lutar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, lutar é inevitável. Tu não tem como escapar da luta, porque a luta ela vai te encontrar. E se você que está me ouvindo, irmão, irmã, querido que me visita nessa noite, meu amigo, minha amiga, se você não estiver preparado para lutar, sabe o que vai acontecer numa luta, numa batalha espiritual? É vida ou morte. Se você não estiver preparado nessa batalha, infelizmente, querido, você vai morrer. Querida, você vai morrer. A palavra de Deus diz lá em Efésios, do capítulo 6, versículo 10 em diante, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e as forças das trevas. A nossa luta, ela é espiritual. Nós estávamos aqui, antes de começar esse culto, com algumas pessoas, batalhando espiritualmente, orando por essa igreja. Orando por essa ministração. Eu pedi, eu supliquei, eu disse, onde é que estão os intercessores que ficam intercedendo durante o culto? Não porque eu estou pregando, mas quantas vezes o Max ministrando, eu estava ali, Senhor, abençoa o Max, dá vitória. Nós temos no Ministério de Florianópolis uma corrente de oração que fica 24 horas. 1 hora antes do culto, eles estão lá intercedendo. Durante a barca que aconteceu no ano passado, eu lembro que eu passei a 15 para 7, estava o Ailton, que é o líder da intercessão em Florianópolis, com a sua equipe já desde as 5 e pouco da manhã, orando por aquele lugar. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Essa semana eu estava vendo uma ministração, até compartilhei ali na oração, do pastor Carlos Anacondia. Quantos conhecem Carlos Anacondia? Ou já ouviram falar? Pastor Carlos Anacondia, ele ministrou na barca. E nessa ministração que eu ouvi do Carlos Anacondia, ele disse o seguinte, que uma certa feita teve na Argentina um grande evangelista que ele reunia multidões dentro do ginásio. Ginásio não, no estádio. Estádio, pessoal, não era ginásio, era estádio. Imagina aquela bomboneira bombando, literalmente, né? Pessoas não para ver o time de futebol disputar uma partida, mas para ver uma guerra espiritual sendo batalhada e Jesus, o Todo-Poderoso, ele vencendo. E ele perguntou para aquele evangelista, qual é o segredo que vocês atraem essas multidões para cá?
Qual é o segredo que eu vejo as pessoas sendo curadas? Você prega 45 minutos, faz o apelo e centenas de pessoas vêm. Qual é o segredo? Aquele evangelista chamou o Carlos Anaconda, vem cá, eu vou te mostrar. Estava prestes a começar aquele culto. Ele levou ele ao centro daquele estádio, onde estava a plataforma construída. Ele abriu uma pequena porta que tinha ali. Ali está o segredo. Existiam dezenas de pessoas daquele ministério, de joelhos dobrados, a cara no chão, intercedendo para que o poder de Deus se manifestasse, intercedendo para que aquele evangelista tenha a palavra da verdade, intercedendo para as pessoas que estavam no ginásio, que elas venham a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas onde é que está isso na Bíblia? Apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, ele diz o seguinte: e vós, intercedeis também por mim, para que no abrir da minha boca seja me dada a palavra da verdade. Você tem intercedido pelo seu pastor, pela sua pastora, pelo seu líder de célula, pelo presbitério da igreja, para que quando eles sobem nesse púlpito, quando eles estão ministrando em outro lugar, a palavra da verdade venha a ser revelada na vida deles? O Senhor te chama para a luta nessa noite. Queridos, deixa eu te falar algumas coisas sobre a luta. Primeiro, nós lutamos desde o nosso nascimento. O bebê, quando nasce, o que ele faz? Ele começa a lutar para ser alimentado. Daqui a pouco, se Deus quiser, 2 meses, e viver até lá, a minha filha vai estar nascendo, minha primeira filha, Sofia. Sabedoria do grego. Você que ainda não tem filho, você que está grávida, veja o significado do filho que você vai ter, do nome do filho ou da filha que você vai ter. Veja o significado. O significado de nome tem poder. Significado de nome tem unção. O povo de Israel, ele só dava nome conforme a situação que eles passavam, conforme o que eles acreditavam que ia ser aquela vida. Michel, do hebraico Manaquel, príncipe ou princesa de Deus. Minha mãe nem imaginava conhecer a Cristo naquele momento. Foi por causa que ela estava assistindo um filme, o artista era bonitinho, se chamava Michel, convenceu o meu pai, então tá, o primogênito vai ser Michel. Mas eu louvo a Deus, porque no céu o Senhor ele já tinha me dado o meu nome. E quando eu chegar na glória, diz lá em Apocalipse, que nós teremos um novo nome que ninguém sabe. Pode ser que o teu nome aqui nessa terra não seja príncipe, não seja princesa, o teu nome não seja de fama. Quem sabe o teu nome nos últimos dias está mais para desolação, derrotado, aquele que não consegue nada. Ei, deixa eu te falar uma coisa, nessa noite o Senhor quer mudar o teu nome. Nessa noite Ele quer que tu comece a viver uma vida que vai se cumprir na glória, porque o novo nome que Deus tem para ti é o nome de glória, de vitória, de alegria, de paz e de poder no Espírito Santo, aleluia. Se é para o Senhor, aplauda mais forte. Aleluia. O bebê, queridos, quando ele quer ser alimentado, ele começa a lutar pelo alimento, pelo leite da mãe, então ele começa a chorar, começa a gritar. Às vezes, quem sabe, a mãe ela está fazendo os fazeres dela, começa a ouvir, ele estava dormindo, daqui a pouco chorar, sai correndo para ver o que aconteceu. Ele deve estar com fome, está na hora, já bota ele chorando. Quando ele encontra o colo da mãe e começa a alimentar, ele se tranquiliza. A vida dele, desde pequeno, ele tem que lutar. Só que lutar dói. Lutar traz feridas. Lutar machuca. Nós temos aqui vários lutadores, né? Boxe, jiu-jitsu, muay thai e várias outras lutas que nós temos no meio dos esportes, artes marciais. Nós temos esportistas que nem o Rafa. Como é que foi depois de 130 quilômetros? Doeu alguma coisa ou estava tudo certinho? Cãibras. Tem muita gente do jiu-jitsu que já deslocou o ombro, quebrou o braço. Cadê o Valdeci aqui? Esses dias ele estava, né? Com uma tipóia. Lutar dói. E eu te digo uma coisa, quando tu te alista no exército celestial, a luta que tu começa a ter pelo reino de Deus, ela dói. Quando tu te dispõe a fazer a obra do Senhor, tu é afrontado. Se tu tiver desapercebido, o diabo te passa uma rasteira e tu cai e isso dói. Quando eu caí no meu primeiro casamento, queridos, doeu. Doeu. Ninguém veio me ajudar naquele momento, mas teve um que veio rir da minha cara. Satanás. O crente Michel. Presbítero Michel, né? O santinho, né? E aí? O que tu fez? O
Querido, eu sofri durante 60 dias. Abandonei aquele casamento. Naquele meio tempo eu me entreguei aos pés do Senhor novamente, conheci a minha esposa, me reconciliei com o Senhor, pedi perdão. E sabe o que é a misericórdia? O que é a maravilha da misericórdia de Deus? É que Jesus e Deus, Ele não é que nem nós. Nós vimos muitas vezes o nosso irmão que ele está no meio da luta e daqui a pouco, por um momento de fraqueza, ele cai. A gente vê, eu sabia, né? Aquele Michel nunca me enganou. O Felipe com aquela barba ali, meu Deus do céu. O Michael, esse jeito bonito, bronzeado, sabia que isso daí era só disfarce, né? Souberam o que ele fez? Meu Deus, eu nem te conto, amiga. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor queima. O sangue de Jesus tem poder dessa língua abençoada, né? A palavra de Deus diz lá em Tiago, que a língua, mesmo sendo pequena, ela é capaz de causar um grande estrondo. Mas aqui na nossa igreja isso não acontece. Acontece na igreja lá de Bangkok, lá acontece bastante. No Bola de Neve não. Bola de Neve nós temos homens e mulheres de Deus que guardam a sua língua e só abrem a sua boca para adorar, bendizer o nome do Senhor e para abençoar os irmãos. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Quando nós estamos na peleja espiritual, nós somos atacados, dói. Muitas vezes nós estamos consagrados, fazendo tudo certinho, daqui a pouco vem um levante. Vida profissional, contrato que era para fechar não fecha, sendo protestado. Daqui a pouco vem outro levante, família. Aquele que era o teu irmão, daqui a pouco ele está te inflamando na tua cara, dizendo que tu não presta, tu é um safado, tu é um sem vergonha. Daqui a outro levante, dentro da igreja. Aquele irmão que andava contigo, daqui a pouco tu descobre que ele está falando mal de ti. Vem um levante, a tua esposa que tu amava, daqui a pouco no momento de ira, ela te calunia. Querido, não é contra o irmão da igreja a nossa luta. Não é contra os teus fornecedores que tu não consegue fechar um bom contrato a tua luta. A tua luta não é contra os clientes que tu precisa ou que tu não tem. A tua luta é contra o inferno. A tua luta é contra a força das trevas. E quando tu está na presença do Senhor, o levante vem. Ei, deixa eu te dar uma boa notícia. Se tu está na presença do Senhor, se tu está fazendo aquilo que Deus pediu para a tua vida e tem vindo dificuldade, levantes, lutas, saiba que o Senhor Ele está contigo nessa peleja. Saiba que a luta ela vem para te preparar, a luta vem para te ajudar, a luta vem para te ensinar. E não existe luta sem vitória. E esse aqui é para te dar um glória a Deus. O tamanho da tua luta é proporcional ao tamanho da tua vitória. Então se você está lutando muito, se está difícil, creia que a vitória ainda é maior. Aleluia! Satanás, tu não tem poder nessa casa. Satanás, tu não tem poder no teu povo. Satanás, tu não tem poder no Bola de Neve. Não tem poder em Blumenau. Não tem poder nesse estado. Não tem poder nesse país. Fora, Satanás! Aleluia, 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 glória a Deus. Lutar cansa, pessoal. Eu estou aqui batalhando, estou cansado, não só fisicamente, porque eu sou efusivo na presença de Deus. Quando vem a epifânia divina, eu surto diante de Deus. Eu começo a gritar, a falar em língua estranha. Eu fui batizado no fogo do Espírito Santo de Deus. Durante muito tempo eu fui até acusado de querer trazer a Assembleia para dentro da igreja. Querido, eu nasci na Assembleia de Deus. Eu amo aquela igreja. Mas um dia o Senhor Ele disse para mim: sai da tua casa, sai da tua terra e vai para a igreja que eu vou te mostrar. Eu vim para o Bola de Neve. Hoje eu amo Bola de Neve. Detalhe, quando eu estava na Assembleia de Deus e dizia que eu pertencia ao céu. Cheguei aqui no Bola de Neve e diziam: não, tu é assembleano. Não, eu pertenço ao céu. O meu sotaque não é assembleano, meu sotaque não é batista, meu sotaque não é adventista. Sabe qual é o meu sotaque? Celestiano. Porque a palavra de Deus diz que no meu nome expulsaria os demônios, no meu nome falariam em novas línguas, no meu nome nós repreenderíamos os enfermos e as pessoas seriam curadas. Qual é o teu sotaque? Teu sotaque tem sido mais bola de neviano ou tem sido mais celestiano? Quem sabe tu bate no peito: eu sou do Bola de Neve. A igreja abençoada do Senhor, uma igreja moderna.
teu sotaque tinha que ser: pela misericórdia de Deus, eu fui salvo e remido no sangue de Jesus. E hoje eu sou um celestiano, estou inscrito na peleja celestial. Eu sou um guerreiro do Senhor. Seja no Bola de Neve, seja fora do Bola de Neve, seja na minha empresa, seja na minha casa, eu sou um guerreiro do Senhor. Quando nós somos guerreiros do Senhor, nós cansamos. A peleja cansa. É oração, é consagração. Muitas vezes a vitória não vem. É oração e consagração, e acontece a mesma coisa. Nada muda, nada muda, nada muda. O povo de Israel, quem sabe naquele momento ele estava nessa mesma situação, que nada mudava. Eles eram uma nação próspera, eles serviam a Deus. Só que eles estavam, essa cidade de Leí, ela estava bem na fronteira sul na nação de Israel, no povo de Judá. Ela era uma cidade que ficava muito próxima ao território dos filisteus. E aquele povo ele já tinha cansado de peleja, era uma cidade pequena. Então, de tempos em tempos, via o povo da Filisteia. Eles viam que estava desguarnecido aquela região, invadiam e pegavam todos os recursos. E nessa feita, era agora, época da colheita de lentilhas. Quando eles viram que a tropa inimiga vinha se levantando, eles tiveram medo. Eles estavam cansados. E eles pensaram: não vale a pena batalhar. Mais uma vez eles estão vindo, mais uma vez vão levar as coisas que eu tenho. Quem sabe mais uma vez tu tem fracassado, querido. Mais uma vez tu tem te colocado na presença de Deus e caiu, as coisas aconteceram. Quando tu viu, tu estava enredado. Uma coisa chamou outra coisa, como diz a palavra de Deus. Um abismo chamou outro abismo, tu já estava cansado e tu não teve forças. Ninguém se levantou para te ajudar, ninguém te ligou, ninguém te socorreu, tu pediu socorro, o pastor não respondeu, o Michel não respondeu, o Jorge não respondeu, a Shirley, que sempre andava junto com vocês, não responderam, o Michael não respondeu, ninguém na igreja respondeu, liguei para todo mundo, ninguém me deu atenção. Não estou querendo denigrar a imagem de vocês, tá? É só um exemplo, por favor. Ninguém respondeu, porque, queridos, existem batalhas que é só você e Deus. Na maioria das batalhas você estará sozinho. Só que quando nós estamos batalhando por muito tempo, estamos sozinhos, nós ficamos cansados. E a tendência é que a gente não consiga mais nem erguer a espada para batalhar. Lutar, queridos, traz perdas. Traz perdas. Cada vez que aquele povo que estava na fronteira era afrontado pelo exército filisteu, eles levavam tudo, perdiam tudo. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, o Senhor começa um processo e muitas vezes nós perdemos coisas que faziam parte da nossa velha vida. Nós perdemos emprego, nós perdemos empresa, nós perdemos namorado, nós perdemos namorada, nós perdemos muitas vezes aquilo que nós mais amávamos. Comecei a servir a Deus, meu pai morreu, a minha mãe morreu, perdi meu irmão. Que Deus é esse? E você clama a Deus e pede que Deus ele responda, que Deus te dê um sonho, e Deus não te dá nada. A única coisa que vem da parte de Deus para ti é aquele silêncio. O silêncio ele é aterrorizante. O silêncio de Deus muitas vezes ele é aterrorizante, porque você já está cansado, já perdeu tanta coisa. E você fica naquela situação, nada mais vale a pena. E você esquece que você está no meio de uma peleja e que isso faz parte de uma estratégia de guerra. Aqueles que serviram o exército sabem que uma técnica de batalha é você cansar o inimigo. Aqueles que são lutadores sabem que conforme é o teu oponente, se tu cansar e rodear ele, né, Japa? Ele botou tudo, ele chegou naquele afoito, aquele inimigo veio para cima de ti, tu começou a rodear ele acertava só o golpe no ar, vinha para cima, tu deixava ele bater um pouquinho. Daqui a pouco tu viu que ele estava cansado, só foi um golpe. Tu não usou nem um centésimo da força que ele usou contra você. Você usou de estratégia, porque o teu inimigo estava cansado. Muitas vezes Satanás, ele vê que você está cansado. Ele só precisa de um golpe. Tuf, e tu vai à lona. Sabe o que é o detalhe dessa questão do cansaço? Muitas vezes nós estamos cansados da peleja. Muitas vezes nós estamos despreparados e nós não percebemos. Ah, tá tudo certo, as finanças estão ok, vou viajar no final do ano,
A minha família está tudo tranquilo. Eu vou na igreja no domingo lá, olho para o Michel, olho para o Max, eles me conhecem. Está tudo de boa. Só que olha para dentro da tua vida, tu como guerreiro, tu não tem mais te exercitado. As batalhas espirituais é jejum, oração, consagração, leitura bíblica. Sabe um cara que conhece a Bíblia de cor e salteado, se chama Satanás. A maioria dos crentes não lê a Bíblia. Não estou falando do Bola de Neve, estou falando da nação evangélica do mundo. Eles não leem a Bíblia. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que vai se salvar é o remanescente. Por quê? Porque o povo está despreparado. Se tu não lê a Bíblia, que é o teu manual de guerra, de batalha, que te diz que mesmo que tu estando cansado, sem forças, o Senhor ainda é poderoso, que Ele traz exemplos, testemunhos de pessoas que venceram. Se tu não lê isso, tu não exercita a tua fé, como tu vai vencer? Mas não, Deus falou comigo. Deus falou contigo sim, vou fechar esse negócio. Eu só vou ter que dar uma bola por fora, mas está tudo certo, eu orei, o Senhor me abençoou. Ei, a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, as coisas passadas já eram, nós temos que fazer a coisa certa. Quando nós entramos na peleja, pode significar morrer quando nós começamos a lutar. Sabe, uma das coisas que eu mais anseio nessa vida, a morte física. Eu anseio pelo dia da minha morte. Mas como assim? Tu tem uma filha para criar, tem uma esposa, que amor é esse, querido? Melhor do que o amor da minha filha, da minha esposa, é o meu amor a Cristo. O apóstolo Paulo, ele passou por isso. Ele diz, eu não sei o que eu escolho, se eu morro e vou estar com Cristo, ou se eu fico vivo e prego o evangelho. Então eu acredito que nesse momento, nessa instância que eu vivo, o melhor é eu estar vivo para ganhar mais almas. Ele não queria estar vivo para estar com a família, para ver a filha dele crescer, para ver os familiares dele, para ver a empresa prosperar, para ganhar dinheiro, para trocar de carro, para andar com o carro dos sonhos. Ele não queria estar vivo para isso. Ele não era um egoísta. Muitas vezes nós olhamos os grandes filósofos, né, aprendemos sobre hedonismo e pensamos que essa coisa de egoísmo era lá do início da era. Não, nós vivemos numa sociedade egoísta. Nós somos egoístas, eu sou egoísta. Porque o meu irmão passa necessidade e eu quero trocar de carro. Mas eu mereço, eu me esforcei. Oi, quem disse que ele não se esforçou? Será que ele não está numa luta que tu é uma pessoa que podia ajudar e não está estendendo a mão para ele? O apóstolo Paulo não era egoísta. Ele não queria ficar vivo para cuidar da família, para ter uma vida regalada, para sentar na sua aposentadoria, na beira da sua casa na praia, lá no Gravatá, ou em Bombinhas, ou sei lá onde, e ficar agora estou bem, me aposentei, não preciso fazer mais nada, estou jubilado. Não, ele queria até o último momento da vida dele estar pregando o evangelho. Não, se eu vou ficar vivo é para pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar. Quantas vezes tu pensou nessa semana em ganhar uma alma? Tu está na peleja. Sabe como é que se chama isso? Ei, vou te dar uma aula de Bíblia se você não leu. Comissionamento universal. E de pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é para pregador, isso não é para evangelista, isso não é pastor. Isso é para todo aquele que crê em Jesus, para todo aquele que aceitou Jesus. Ei, tu aceitou Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa, tu está inscrito na peleja, tu está inscrito nessa batalha. E essa batalha é para tirar as almas da mão de Satanás. Aleluia. Tirar as almas da mão de Satanás, era isso que o apóstolo Paulo queria. Eu almejo pelo dia da minha morte, para estar com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele é muito mais maravilhoso. Mas o Senhor sabe que no meu coração, eu tenho sonhos, não de ver a minha filha nascer. Eu e a minha esposa, a gente estava falando, tu não tem curiosidade de ver ela? O que eu falei, essa questão de morrer, mas daí como é que tu vai reconhecer ela? A gente vai se reconhecer no céu. Mas e se ela vinha a falecer, ou se tu vinha a falecer, a gente vai se reconhecer no céu. Mas se tu morrer hoje no céu, eu vou saber que ela era minha filha. Agora, se eu estou vivo, não é para ver minha filha crescer, não é para viver com a minha esposa, e graças a Deus, a minha esposa, ela é uma mulher de Deus, a nossa casa é um pedacinho do céu. Meu primeiro casamento eu brigava dia sim, dia também. Era 24 horas de discussão e de briga. Eu era o homem que apanhava de mulher, apanhava literalmente, eu tenho cicatriz de chave que me atiraram na cabeça, de jogar a minha cabeça contra a parede, de me arranhar com aquelas unhas que as mulheres têm maravilhosas, que eu acho linda, as unhas bem pintadas, mas são afiadas e terríveis. Eu apanhava, eu sofria.
Hoje eu tenho uma casa que é uma bênção, é uma maravilha, mas eu troco tudo isso por amor ao Evangelho. Se o Senhor Ele pegar e dizer para mim: Michel, vai para o Havaí pregar o Evangelho. Ó Senhor, que difícil, que coisa sofrida, mas eu vou por amor ao Teu Evangelho. Eu vou. O Evangelho no Havaí precisa ser pregado. Mas se o Senhor falar comigo: vai para a África, para o meio lá do meu povo, a região mais miserável, prega o Evangelho, eu vou. Se for para o Havaí, existe uma grande chance que a minha esposa vá comigo. Se não for, pode ser que fique meio cabreiro. Mas ela tem duas escolhas: ou ela vai, ou ela fica. Se ela for, vai ser bênção para a vida dela. Se ela não for, eu não sou nem louco de deixar de descumprir o meu chamado por causa da minha esposa ou da minha filha. Jamais. O meu amor e a minha glória está em servir ao meu Deus, o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que aquele que ama pai, mãe, filhos, filhas, carro, trabalho, mais do que a Deus, não é digno de Deus. Será que tu está disposto a entregar a tua vida por amor ao Evangelho? E quando fala em entregar a tua vida, não é essa questão da morte. Tu está disposto a largar a tua empresa, que tu ganha muito bem, por amor ao Evangelho? Tu está disposto, se Deus falar contigo num sonho: ei Michel, eis que falo contigo, entrega todo o faturamento da tua empresa. Amém, Senhor, receba um faturamento que ainda não tem tanto. Todo o faturamento da tua empresa em oferta na minha casa, e vai viver pelas ruas da cidade pregando que eu vou te sustentar. Tu tem coragem para esse tipo de peleja? Isso que estou falando não é uma coisa absurda. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus passaram por isso. Pastor de São Bento do Sul, o Senhor disse para ele: larga tudo e vai pregar o Evangelho. Ele largou tudo e foi pregar o Evangelho. O Senhor não deixou faltar nada para ele. Tem outras pessoas que o Senhor mandou: larga tudo, vai pregar o Evangelho aonde que não é possível pregar o Evangelho. Sabe onde é que estão essas pessoas hoje? Mortas. Entregaram a sua vida física por amor ao Evangelho. O que tem estado contigo que tu não abre mão? O Espírito Santo me revela que tem pessoas aqui nessa noite que estão amarradas, que deixam de servir a Deus por causa muitas vezes de questões familiares, deixam de servir a Deus por causa do trabalho. O trabalho me impede, o meu trabalho não permite. Oi querido, deixa eu te falar uma coisa: se o teu trabalho te impede de estar aqui na igreja, porque tu trabalha demais, é um exagero, todo mundo já disse para ti que é exagero, só tu que não acredita, isso não vem da parte de Deus. A palavra de Deus diz que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Eu não estou falando para aqueles que trabalham por escala, que são policiais, aqueles que são médicos, plantonistas. Eu estou falando daquele que já tem o suficiente e ainda continua que nem um louco. Já está com 40, 50 anos na vida e continua que nem um louco. E o tempo passa, e a peleja que foi comissionada para nós, nenhuma alma tem que para entregar para o Senhor. O que tu tem feito com o talento que Deus te deu? Eu nem sabia que eu tinha talento. Tu tem, pelo menos um talento tu tem, o de falar do amor de Jesus. Quantas almas tu tem para entregar para o Senhor? Se o Senhor voltasse hoje, o que tu teria para apresentar para o Senhor? Às vezes a gente esquece que Jesus vai voltar. A gente está nesse ritmo louco, a gente fica lutando por tantas coisas nessa terra, egoístas, casa melhor, coisas. Eu quero lutar para ter uma vida mais abastada. Eu estou lutando contra uma doença. Que Deus guarde o povo de lutar com uma doença. Mas o emprego de força nessa questão é muito maior do que o emprego de força para ganhar as almas para o Senhor. Só que o Senhor pode voltar a qualquer momento. A pergunta é: se Jesus voltasse agora, como é que está a tua vida com Cristo? Como é que está entre você e Cristo? Se Jesus voltasse nesse momento, o que tu teria para apresentar para Ele? Queridos, nós não vamos ser julgados pelo Senhor pelas coisas que nós fizemos, pelas questões que nós empregamos a nossa força, muitas vezes para o nosso proveito próprio. Nós vamos ser julgados pelo Senhor pelas coisas que o Senhor colocou para nós empregarmos a nossa força e nós não empregamos. Quem sabe o teu chamado é para abençoar a obra do Senhor e tu tem negligenciado. Quem sabe o teu chamado é para ir para a missão e tu tem negligenciado. Quem sabe a luta que o Senhor te comissionou para ganhar almas não é aqui em Blumenau, não é só aqui entre os familiares, é para multidões. Eu creio em pregação para multidões. Eu creio que parte da minha luta é encher um estádio com almas sedentas por Cristo.
existe uma pessoa que se chama Billy Graham, não me lembro se ele já é falecido ou não, mas Billy Graham ele foi o maior evangelista do século 20. Billy Graham ele começou muito novo, na década de 50, ele começou a cruzadas evangelísticas. Ele lotava estádios, por quê? Para promoção própria, botava o nome dele, Billy Graham. Venham para o estádio, porque Billy Graham vai estar lá se autopromovendo. Não, ele botava o nome dele, pastor Billy Graham tem uma mensagem de vida para a sua vida. Não pelo sentido de autopromoção, mas que existia um homem que estava disposto dentro daquele estádio a pregar para uma multidão que Jesus salva. Billy Graham durante mais de 40 anos ele cumpriu a sua luta, a sua peleja, enchendo estádios. Quem sabe alguém diz para você que é loucura, não, esse negócio de evangelismo, de tu vai ser comissionado para multidões, isso é ufanismo, tu quer plateia. Oi, deixa eu te dizer uma coisa, não sei se tu quer, mas eu quero plateia. Eu quero um estádio lotado de pessoas sedentas para ouvir o nome do Senhor. Eu quero encher estádios nesse país e fora desse país, proclamando que Jesus vive. Por quê? Porque é necessário pregar o evangelho. Querido, se tu não acordou ainda para a necessidade de pregar o evangelho, oxalá que nesta noite o Senhor te desperte, te sacuda e que tu saia por aquela porta gritando que Jesus salva, que Jesus vive, que Jesus cura. Aleluia, glória a Deus, santo é teu nome. Aleluia, glória a Deus. Nós já vamos terminar. Queridos, Samar, esse guerreiro de Davi, ele não apenas estava, quando ele se posiciona, que diz o relato bíblico, defendendo um pedaço de chão. Como já vi muitos pregadores ministrando e dizendo que ele estava defendendo uma lavoura, defendendo recurso. Ele não estava fazendo isso. Ele estava defendendo uma promessa. Ele estava defendendo um legado. Eu imagino que Samar, à medida que ele ia crescendo, ele ouvia falar da fama de Davi. Que Davi ele era apenas um menino, pastor de ovelhas, quando ele foi comissionado para ser o rei de Israel. Ele estava lá pastoreando as ovelhas, veio o profeta Samuel, mandou chamá-lo. Ele entra na casa, não sabia o que estava acontecendo. Quando ele senta, vem uma botija de azeite sobre a cabeça dele, e todo mundo se curva diante dele, toda a família, porque imagina que foi um mandamento do profeta. E ele diz: eis que o Senhor ele te consagra rei de todo Israel. Ele tinha 17 anos. Naquele momento a unção de Deus já repairou sobre a vida de Davi. Davi então ele começa o ministério dele de rei de Israel. De que maneira? Voltando a pastorear as ovelhas. O Senhor tem promessas para a nossa vida, só que o que nos resta, muitas vezes essa promessa até acontecer, é continuar pastoreando ovelhas. Se o Senhor te chamou para as multidões, o Senhor te chamou para encher estádio, não saia da onde tu está, não saia, porque tu foi ungido pelo Senhor, e o Senhor ele vai te abrir a oportunidade. Só que por favor, querido e querida, quando o Senhor ele abrir para ti essa oportunidade, tu vai e não pensa duas vezes, não olha para trás. Aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Davi então, ele ouve de uma batalha que está acontecendo, o pai dele manda ele levar alimento para os irmãos mais velhos que estavam já lá na peleja, idade de guerreiros. Ele vai para aquela peleja para levar o alimento, só que ele ouve um barulho de guerra, o pessoal chamando para a batalha. Ele pensa: é agora, eles vão batalhar, deixa eu ficar acomodado aqui para ver o que vai acontecer. Só que ele vê aquele bramido e não vê ninguém se mexendo. Ele chega mais perto, e ele vê um gigante, literalmente 3,7 metros, se não me engano, dependendo da estatura que é colocada na linha teológica, mais de 3 metros de altura. E aquele gigante, imagino com uma voz grossa, né? Ele começa a dizer: ei, para que vocês querem tudo isso? Para que esse monte de gente contra mim? Contra o nosso exército, exército contra exército, isso daí é retrógrado, ultrapassado. Fala o seguinte: eu não sou guerreiro, mandem para mim um guerreiro também. Se esse guerreiro me vencer, o meu exército, todo o povo filisteu vai te servir. Agora, se eu vencer ele, vocês serão nossos servos.
E ele começava a dar risada. Quem são vocês? Cadê o Deus de Israel? Não tem nenhum homem aqui. E todo o povo de Israel, o que eles estavam? Nós falamos aqui no início dessa palavra, é mais fácil o quê? Fugir. Mais fácil se esconder. Cansa, né? Já estavam vários dias sendo ameaçados. Só que Deus, Ele levanta naquele momento um homem que tinha sido ungido para ser rei. Você foi ungido, querido, como rei e sacerdote do Senhor. Você foi ungido como a coisa mais preciosa de Deus. Tu não é um qualquer um, tu não é mais um. O teu chamado não é para ficar quietinho, cuidando só do ministério daqui para lá, de lá para cá, não. Deus te chamou para impactar a humanidade. Deus te chamou para mudar o mundo. Mas o mundo não tem volta. Oi, eu te digo biblicamente que o mundo tem solução. Jonas, ele foi para entregar uma condenação. O mundo de Nínive estava condenado, mas Deus levantou um homem, aquele povo se arrependeu e mudou. Isso é convicção minha, Michel. Eu acredito que se o povo de Deus, que chama pelo nome dele, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, se essa nação se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor muda a condenação. O Senhor já fez isso uma vez. E aquele homem usado por Deus, Davi, ele olha aquilo e pensa: quem é esse incircunciso? Quem é esse cara para falar assim do Deus vivo? Ele não se indignou por causa dele, não se indignou por causa do exército, ele se indignou porque estava afrontando a Deus. Qual foi a última vez que você se indignou porque alguém afrontou a Deus? Qual foi a última vez que tu se indignou porque na tua casa, em vez da oração, tinha a novela das 8? Qual foi a última vez que tu te indignou porque na madrugada tu não acordou para buscar Deus? Qual foi a última vez que tu te indignou porque tu orou e nada aconteceu? O Senhor quer indignação nessa noite. O Senhor quer que tu fique indignado, enraivecido do poder de Deus para ganhar as almas e vencer a força das trevas. Davi então, ele indignado com aquela situação, ele diz: não, eu vou lá e vou pelejar. Ele vence aquele gigante sem ter uma espada. Ele se torna afamado, porque ele, um menino franzino, 17 anos, pastor de ovelhas, venceu o maior herói do exército inimigo de Israel. O tempo vai passando, Davi vai ganhando fama, ganhando força, vai arrumando adeptos. O próprio rei, que era amigo dele, se volta contra ele. Querido, quando tu está na peleja, lembra que eu falei? Tu está sozinho? O próprio rei se voltou contra ele. Quem vai se voltar contra ti, querido, não é muitas vezes o estranho, teu vizinho que não conhece a Cristo. Muitas vezes é o teu familiar, é o teu irmão do lado vai se voltar contra ti, para te enfraquecer, para te esmorecer a força que tu teria para a batalha, para te pensar: não é para mim, não é do meu jeito, eu não sirvo para ir fazer isso, não é loucura da minha cabeça, não vejo fruto nenhum. Esses sonhos ufanistas, que tu seja ufanista para ganhar alma. Davi começa a ficar afamado, pessoas vêm e começam a seguir ele, e chamar, acredito que nesse momento ele está crescendo. Quando ele vê que Davi estão se alistando para o exército de Davi, que Davi está recrutando, então ele vai e se alista também, e começa a ganhar também respeito de Davi. Davi vê: esse não é um qualquer, esse não é apenas mais um guerreiro, tem algo diferente nele, ele tem fogo nos olhos, o olho dele parece um olho de um leão. Eu lembro quando eu enfrentei aquele leão, aquela feita que eu peguei ele pela barba e matei ele, e olho para o olhar de chamar, eu vejo aquele mesmo olhar de fera, de velocidade contra o inimigo. Chamar, ele começa a batalhar lado a lado com Davi, vence em várias batalhas, se torna capitão de 100, capitão de 1000, capitão de 10.000, até que ele chega entre os 30 melhores guerreiros de Davi, e dos 30 ele se torna um dos 3, o terceiro. Imagino que nessa situação, antes de chegar no terceiro, ele está, imagino que visitando a fronteira sul de Israel, ou seja, em Judá. De um lado está a nação dos filisteus, do outro a nação de Israel, onde estava Judá. Ele está numa visita de rotina, vendo a guarnição da fronteira, e daqui a pouco ele ouve o barulho, ele ouve o estrondo. Pessoas, imagino que batem na porta dele: Samar, corre! O que foi? Imagino que ele já saca a espada. O que foi? O que aconteceu? Os filisteus estão vindos, e é uma tropa enorme. Como assim estão vindo? Eles estão vindos e eles estão atrás
dos recursos que a cidade tem. A cidade é produtora de lentilhas, eles querem levar tudo. O povo já começou a debandada, vamos Samar, vamos fugir. Imagina naquele momento, ele começa a lembrar de várias situações. Ele começa a lembrar que o herói dele, que era Davi, homem de Deus, que ele aprendeu a servir junto com seu pai Davi, pai no sentido de mentor, ele ensinava para eles, imagina momentos, pessoal, vocês não precisam ter medo, maior é aquele que está conosco do que nosso inimigo. Imagina momentos antes da batalha, Davi reunindo o seu exército, dizendo, pessoal, a gente está indo para uma batalha, não vai ser fácil, não vai ser difícil, nosso inimigo é feroz, mas creiam no Deus Todo-Poderoso, Ele é mais poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas é o seu nome, creiam nele, Ele vai dar a vitória. Imagino que em momentos onde que eles estavam muito próximos, eles perguntavam, Davi, como foi contra o filisteu? O que tu sentiu? Imagino Davi dizendo, eu senti raiva, eu senti ódio, eu via que eles estavam querendo escravizar o povo e me deu ódio, eu queria matar ele, acabar com a raça dele, eu não tive nem dúvida, mas como foi? Veio um fogo dentro de mim, mas quando tu olhou para ele, ele era muito grande, eu não vi o tamanho dele, eu só vi que daquele tamanho eu ia conseguir acertar. Vinha um fogo dentro de mim. Imaginava que ele ficava pensando, meu Deus, como é esse fogo? Como será que é isso? Como será esse ímpeto para a batalha? Esse ímpeto contra o inimigo? O Senhor quer que nós tenhamos ímpeto contra as trevas. O Senhor quer que nós tenhamos ímpeto contra as forças da maldade. Tu tem uma espada na mão, palavra de Deus. Tu tem 2 joelhos, dobra ele e vai em oração. Tu tem uma boca que tu pode fechar ela e proclamar uma consagração, um jejum ao Senhor. E o Senhor, Ele vai mover os céus. Eis aí as nossas armas espirituais para batalhar. Imagino que naquele momento passa um filme na vida dele. Imagino chamar ele saindo para fora, para ver o que estava acontecendo, aquele caos, gente gritando. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de um caos. Eu tive em 2008, quando aconteceu aquela catástrofe aqui. Eu estava no shopping, no iMarket, e daqui a pouco começou uma gritaria, todo mundo correndo de um lado para o outro, e meu Deus, está acabando o mundo, o que aconteceu? Estava entrando água no estacionamento do shopping, foi um caos. Imagina se dessem a notícia, olha, tem um exército, está vindo contra Blumenau, vão destruir tudo, caos, as pessoas se batendo, gritando, como foi dentro do shopping. Imagina aquele caos, ele olha, e imagina que ele procura o seu exército, a guarnição que estava com ele de poucos homens. Pessoal, onde que vão? Fiquem aqui, não chamar a gente de correr, não, fica comigo. Imagina que ele consegue reunir uma meia dúzia de guerreiros, começa a andar por eles, com eles pela cidade, começa a chamar as pessoas, não, não corram, vamos nos unir, vamos nos preparar, não, chamar, tu é louco, não. Todo mundo começa a correr. Quando ele olha assim para fora, olha por cima para ver para que lado que ele vai, aquela poeira começa a baixar, ele não vê mais ninguém. Querido, quando tu está no auge da peleja, que a coisa vai ficar preta, tu olha, tu não vê ninguém, é só tu. Ai, mas como Deus permite isso? Para te forjar, para te dar experiência, para te dar força, para que depois tu venha ter fama diante de Deus. Não fama com as pessoas, fama diante de Deus, para que quando chegar os endemoniados diante de ti, eles olhem no teu olho e vejam, não, contigo eu não posso, não, contra ti não, tira ele daqui. E não venha acontecer de você diante de um endemoniado, você ser envergonhado. Que todos vocês tivessem a oportunidade de repreender um demônio, de enfrentar uma pessoa endemoniada. Vocês vão ver que a batalha espiritual é real, que a força das trevas ela existe, que não é coisa de filme de poltergeist, mas eles pegaram as coisas que acontecem nessa terra para esses filmes de poltergeist. Chamar, ele fica sozinho naquela batalha. Ele olha, ele tem 2 atitudes, ou ele foge, ou ele fica. Queridos, a gente não estava falando de uma força normal, a gente não estava falando de algo corriqueiro, ele ia enfrentar alguém, como diz o pessoal aí fora, mano a mano, vamos no mano a mano, eu e tu, não. Era ele contra pelo menos 800 homens, guerreiros. O povo filisteu era um povo sofisticado, pessoal. Eles entendiam da arte da guerra, eles já tinham conhecimento de metalurgia, eles já faziam aço, e o povo de Israel estava na idade do bronze.
eles eram inteligentes, eles eram vorazes, eles eram fortes. Humanamente era impossível um homem ele combater um guerreiro filisteu, porque eles eram muito bem preparados. Mas a palavra de Deus nos diz que um homem de Davi valia por 100. Eles não eram normais. Querido, você tem a oportunidade nessa noite de ser um crente, entre aspas, normal, ou ser um crente excepcional. Tu tem nessa noite a oportunidade de ser um guerreiro e ir para a batalha, ou tu tem a oportunidade nessa noite de ser um covarde e correr da batalha. Aquele exército, quando ele vem, 800 homens, chamar, ele começa a lembrar de todos os livramentos, de tudo que tinha acontecido. Imagino que ele fez a única coisa que um guerreiro, que um homem corajoso poderia fazer. Ele vai em direção onde vinha o exército, e ele fez a única coisa que um homem de Deus era capaz de fazer quando as pessoas são mais fortes do que nós. Ele dobra o joelho, ele puxa da habilidade que ele tinha, que era a espada. Era aquilo que ele sabia fazer, ele sabia manejar a espada. Deus tinha dado essa habilidade para ele, era aquilo que ele conseguia. Quem sabe a tua habilidade é falar, quem sabe a tua habilidade é cantar, quem sabe a tua habilidade é correr, quem sabe a tua habilidade é conversar com as pessoas, quem sabe a tua habilidade é trabalhar. Ele pega a única habilidade que ele tinha, que era a espada, e ele vê que com aquela habilidade ele poderia mudar a história. Mas ele sabia que significaria, se ele não fosse vitorioso humanamente, a morte. Imagino que ele pensa: honra ao guerreiro, honra ao rei, honra a Deus. Se morrer, tão somente eu morri, e eu vou me encontrar onde foram aqueles que pelejaram e foram vencidos antes de mim. Eu imagino que ele faz uma oração rápida, porque não tinha tempo, a poeira veio. Ele já ouve o barulho daquelas pessoas gritando e vindo aquele exército enraivecido. Imagino que ele bota aquela espada no chão e ele ora: Senhor, lembra, Senhor Jesus, de quando tu, Senhor Deus, de quando tu ajudou Davi. Lembra de quando tu ajudou Eleazar. Lembra dos livramentos que tu tem dado ao meu povo Israel. Senhor, todos me abandonaram, eu estou aqui sozinho, mas quem sabe é somente eu que tu chamou nessa hora, e é para esse momento. Eu te peço nesse momento, ó Deus, que tão somente tu esforce as minhas mãos. Tão somente tu esforce as minhas mãos. Tu me deu essa espada e tu me deu a habilidade. Que eu vá, Senhor Jesus, no teu nome, e que eu glorifique o teu nome por aquilo que eu tenho. Imagino que ele levanta então, e como o Tiago ele ilustrou aqui nessa noite, ele pega a espada dele, ele empunha, ele olha para aquele exército, ele não vê um exército, ele vê um inimigo. Ele vê alguém que está vindo para afrontar o povo de Deus. Ele vê alguém que está vindo para roubar a promessa, porque Israel foi uma promessa, uma terra de promessa. Deus disse a Abraão, Deus deu para ele: Abraão, a terra que eu tenho para ti, a terra que mana leite e mel. Quando Israel atravessa o mar vermelho, vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão ter que lutar, mas essa terra é de vocês. Ele defende uma promessa. Querido, Deus tem uma promessa na tua vida, mas se tu ficar com essa cara de coruja congelada me olhando e não tomar uma atitude diante de Deus, o exército do inimigo vai vir por cima da tua vida, e quando chegar aquele dia da trombeta, infelizmente tu vai sofrer as consequências. O Senhor, Ele te chama para peleja nessa noite. O Senhor te chama para peleja nessa noite. Vamos se colocar em pé. Chamar, queridos, também ele tipifica a figura de Cristo. Cristo, quando ele foi para a última batalha, quando ele foi para a última guerra dele, aqui nessa terra, ele foi para essa guerra, para essa batalha sozinho. Os 12 discípulos que acompanhavam ele, um entregou, os outros 11 saíram correndo, as mulheres que acompanharam ele também fugiram. Todos ficaram só acompanhando de longe. Diminui a iluminação, alguém para mim, por favor. As mulheres que acompanhavam também ficaram só de longe. E Jesus ficou sozinho naquela batalha. Ele tinha que enfrentar agora a morte. Não era uma morte qualquer, era a morte de cruz. Era a morte de cruz.
Mas ele tinha algo muito mais precioso na vida dele. Ele almejava a vitória. Ele sabia que se ele morresse naquele momento, ele teria a chave do inferno nas suas mãos. Ele sabia que se ele morresse naquele momento e derramasse o sangue dele, estaria uma igreja no dia 26 de março, reunida aqui, esperando a volta de Cristo e acreditando que Ele pode todas as coisas. Ele vai sozinho para a batalha. E o Senhor nessa noite, Ele nos chama a batalhar. O Senhor nessa noite, Jesus, Ele te chama para essa peleja. Ele sabe que muitas vezes tu tem pelejado sozinho. Ele sabe que muitas vezes tu tem pelejado sem forças. Quem sabe é a primeira vez que tu vem numa igreja evangélica, quem sabe não. Quem sabe tu já esteve aqui algumas vezes, ou quem sabe tu anda do nosso meio já há alguns meses, mas tu nunca na tua vida, tu firmou um propósito com Ele de batalha, um propósito de amor, um propósito de vida. E o Senhor nessa noite, Ele quer te dar vida, queridos. Se essa palavra nessa noite tem falado contigo, e tu está nessa noite disposto a entregar a tua vida para o Senhor, aonde tu está, eu quero que tu levante a tua mão. Se essa palavra falou contigo, quer entregar para Cristo, glória a Deus pela tua vida, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Bota a mão no teu coração. Ore junto comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu me alisto para essa batalha. Eu me alisto para essa batalha. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Perdoa as minhas falhas. Eu não quero mais ser. Eu não quero mais ter. Como antes. Como antes. Mas eu quero ser uma nova criatura. Mas eu quero ser uma nova criatura. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. E que eu possa, Senhor. E que eu possa, Senhor. No findar dessa vida. No findar desta vida, encontrar contigo. Pai amado, Deus de misericórdia, nós te agradecemos por essas vidas que se entregam a Ti nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, por pessoas que têm se entregado a Ti nessa noite. Senhor, são mais pessoas para o Teu exército. Vamos louvar e adorar o Senhor. Santo Deus, todo louva o Senhor, igreja.